O Flamengo, do modo Campeonato Brasileiro, tem sido um time fraco na marcação, pouco competitivo, capaz de sofrer muitos arremates dos adversários contra a sua meta e de perder por 4-0 para o Red Bull Bragantino. O Flamengo no mata-mata da Copa do Brasil ou na fase de grupos pré-mata-mata da Libertadores é outra equipe. Compete, marca, não permite que o adversário finalize tantas vezes contra o seu gol e faz 4-0 no Alcas. É fraco o Alcas, né? Mas a mudança de comportamento é muito evidente. Basta observar. Os números só sustentam, dão base, dão sustentação mesmo a essas conclusões de quem observa atentamente as partidas de futebol do campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. E vamos falar sobre esse 4-0 sobre o Alcas, não tanto sobre o jogo, mas sobre esse contexto, até porque eu fui citado na coletiva pelo Bruno Henrique, não por ele, mas por um colega que fez uma pergunta, né, a respeito das informações que eu trouxe essa semana, e o Bruno Henrique depois falou a respeito, e eu quero arredondar um pouquinho essa questão. Nesse vídeo que tem um patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. No OneFootball você encontra fato, conteúdo, tempo real das principais competições do futebol pelo mundo, você tem vídeos, entrevistas e os lances e melhores momentos dos jogos da Copa Conmebol Libertadores, da Copa Conmebol Sul-Americana, tá? Você vê os lances à medida que eles acontecem. E o mesmo com relação ao Campeonato Brasileiro com os melhores momentos da Série A. Você faz o download do OneFootball e você tem farto conteúdo, não paga nada por isso, e você apoia o canal, mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Faça o download, o link na descrição do vídeo ou no QR Code que você já viu passando aí na tela. Bem, o jogo foi fácil, o Flamengo jogou como se esperava, aniquilou o adversário, só não foi o primeiro da chave porque conseguiu perder para o Alcas num segundo tempo medonho, ainda sob o comando do Vitor Pereira, lá na altitude de Quito, na primeira rodada da Libertadores. O Flamengo, que estava invicto há um tempão, joga fora de casa, sem perder na Libertadores, campeão no passado sem nenhuma derrota, perdeu aquela partida e pegou mal, né? Pegou muito mal. E fez até um bom primeiro tempo na ocasião. Mas o segundo tempo foi um desastre. O Alcas conseguiu ser o pior time da chave, ficou atrás do Nublense, foi eliminado, não vai disputar nem uma vaga da Sul-Americana, o time chileno que terá essa oportunidade, o Racing passou em primeiro e o Flamengo em segundo. Na coletiva, o Bruno Henrique foi perguntado, aí disse que no caso, eu, jornalista, tenho que tomar cuidado, porque isso pode incitar violência. É claro, né, Bruno Henrique, que a gente quando traz informação, uma informação de bastidor, a gente não traz informação tentando estimular a violência, coisa nenhuma. A gente traz informação porque a gente apura. E é evidente que esse tipo de informação de bastidor não vai ser confirmada. Nenhum jogador vai dizer, eu realmente acho que a carga de trabalho foi muito pesada. E o que eu disse no UOL, mas nos últimos jogos de mata-mata, que foram 2 contra o Fluminense e 1 contra o Racing, os adversários do Flamengo só conseguiram finalizar 8 vezes em média. E nos jogos do Brasileiro, né, contando os jogos do Brasileiro, são 24 finalizações nos últimos 3 jogos em média. É o triplo. É muito evidente que a mobilização é outra, que os jogadores se concentram de outra maneira em partidas de mata-mata. Eles escolhem os jogos. Eles não entram nos jogos do Brasileiro com o empenho, a concentração, a mobilização que o campeonato exige. Vão pelo atalho. Modus Renato Portaluppi. Vão na Copa que é mais fácil. Jogo menos partidas, premiação altíssima, posso ser campeão como foi no ano passado. Está muito claro. E isso é reflexo da permissividade que impera dentro do Flamengo. Os jogadores escolhem jogos. Eles folgaram segunda e terça. Sabe quando foi o treino na quarta-feira? Foi no fim da tarde. Então tiveram 2 dias e mais um outro dia quase inteiro de folga. Aí não querem treinar em tantas horas, tantas vezes assim. Isso é informação, Mauro. Isso é informação, claro. Existe. Aí amanhã agora é um absurdo. Aí amanhã vai ter jogador falando, não é verdade. É verdade sim. Informação lá de dentro. E os caras, não, torcem o nariz. Então se o técnico quer trabalhar, quer exigir mais, a diretoria se omite. E aí fica isso. O que a gente viu no jogo do Bragantino? Esse jogo não pode ser esquecido. Aquilo foi uma vergonha. Então, o time do Flamengo não se mobiliza nos jogos de campeonato como nas Copas. Mas não é isso que o São Paulo quer. Por isso que eu disse, informação que apurei, que houve insatisfação do elenco, parte, pela quantidade de treinamentos que ele queria dar durante o período da data FIFA, alguns dias em 2 períodos. Para quê? Treino em 2 períodos. Não é o que se faz hoje em dia, mas para recuperar o tempo perdido e fazer alguns ajustes, até treinos noturnos, 6, 7 horas da noite. Tem refletores hoje no CT, no campo do Flamengo, tem campo com refletor. Para treinar nesse horário, temperatura mais amena, não está calor, ajustar um posicionamento, uma bola parada, é necessário, o time precisa treinar, precisa corrigir os seus problemas. Mas e o São Paulo fez uma programação, essa informação que eu recebi e estou repetindo, tá? Informação de bastidor. Claro, repito, que ninguém vai ficar confirmando isso.
que previa mais treinamentos. Ele queria dar mais treinos ao longo daquele período de data FIFA. Treinos em 2 períodos em alguns momentos. Pô, mas 2 períodos vai esfolar o jogador. Bem, a informação que eu obtive foi, a intenção do técnico era dar o treino normal pela manhã, por exemplo, e fazer um treino já nessa parte fim da tarde, começo da noite, para ajustar uma bola parada, uma saída de bola, uma bola parada defensiva, ofensiva, né? Uma situação de jogo, ou seja, ele queria treinar mais para recuperar o tempo perdido, porque ele não fez pré-temporada, herdou um time com problemas e precisa treinar para corrigir a equipe, não tem outro jeito. Então, como houve essa parada, ele queria aproveitar para fazer isso, para treinar mais. E a informação que eu obtive, repito, foi de que jogadores torceram seus narizes, não todos, claro. Quando você fala jogadores, não é todo mundo. Jogadores, né, torceram seus narizes diante dessa possibilidade. Não queriam aquela carga toda de treinamentos. Bem, esse grupo é o mesmo grupo que teve 42 dias de férias. Eles quiseram as férias, né? Porque foi um comum acordo entre as partes ali, certo? Só para ilustrar. Então, quando eu dou essa informação, é uma informação de bastidor que mostra que o Flamengo precisa de mais cobrança profissional. Porque os jogadores precisam se dedicar mais, porque eles não estão fazendo uma boa temporada. Eles perderam o título da Supercopa, o título Mundial de Clubes, nem disputaram a final. Cobrar o Mundial é demais, mas pelo menos chegar na final, não chegaram. Eles perderam a Recopa, eles perderam o Campeonato Carioca, sendo humilhados num 4-1 para o Fluminense. Eles já perderam de 4-0 para o Bragantino 6 dias antes dessa vitória sobre o Alcas. Eles perderam para o próprio Alcas, eles não ganharam do Nublense, por isso o Flamengo não foi o primeiro da chave. Eles nem aproveitaram a chance de ganhar do Racing, jogando um bom tempo com um homem a mais na Argentina, empatando aquela partida, e por isso o Flamengo fica em segundo. O Flamengo já perdeu nesse Campeonato Brasileiro 4 vezes, perdeu o Botafogo, para o Inter, para o Atlético Paranaense, até não fez jogos ruins contra esses 2 times da região sul. Mas, convenhamos, o 4-0 foi melancólico diante da equipe do Red Bull Bragantino. E a vitória sobre o Santos também sem jogar bem. Então, o time do Flamengo, hoje, ele deve. Está devendo a torcida. Ou alguém duvida disso? Ou alguém discorda disso? Precisa correr mais, se preparar mais, jogar mais bola. Está faltando isso. E esse time, esse grupo, ganhou títulos, mas do ano passado também protagonizou um papelão na final do Carioca, jogando partida ridícula contra o Fluminense. Era Paulo Souza o técnico. Depois, no Brasileiro, partidas horríveis até a queda do técnico. Uma derrota para o Bragantino por 1-0, uma partida medonha em Bragança Paulista. Aí ele cai. Quando o Dorival Júnior fez jogos inaceitáveis depois dos 2 títulos, muita gente minimiza isso, mas espera aí, você é o campeão. Você não pode perder para o Avaí em casa. Você não pode quase perder para o Juventude, perder para o Coritiba que lutava contra rebaixamento. Perdeu esses jogos, 2, e o outro quase perdeu. Escapou com um gol de um garoto lá, no último lance da derrota em Caxias do Sul. E esse ano já teve esse papelão do Alcas, do Mundial de Clubes, na final com o Fluminense, com Vitor Pereira. Perdeu para o Maringá, com Mário Jorge. E perdeu para o Bragantino com o São Paulo. Gente, todos os técnicos que passaram pelo Flamengo do ano passado para cá tiveram derrotas feias com esse grupo de jogadores. Se a gente voltar um pouquinho, voltarmos em 2021, teve a derrota, o vexame, na derrota sob o comando de Renato Gaúcho, para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil. Um papelão, uma partida medonha. Então veja que desde 2021, pelo menos, e até com o Ceni também teve derrotas feias para o Ceará em casa, você se lembra? Ganhou o Brasileiro. Então o Flamengo tem que parar com isso. O Flamengo não pode perder tantos jogos assim e tantos jogos jogando tão mal. O Flamengo não chutou uma bola contra o Bragantino. Esse é o contexto. Não podemos tirar do contexto. Então não é porque ganhou do Alcas de 4-0 que está tudo bem. Esse é o modo que a torcida espera ver. É isso que a imprensa motiva a imprensa a elogiar. Jogar futebol. Agora a informação que eu obtive foi essa. Foi o que eu passei, e repito aqui. Jogadores, não todos, evidentemente, não pode dizer que são todos os jogadores, né? Não tem cabimento, as pessoas são diferentes. Mas houve sim gente torcendo o nariz quando o São Paulo quis colocar mais treinos. E nem foram, pelo que eu apurei, tantos treinos quanto ele gostaria. Houve ali um número menor de treinos. Não é que não quer treinar tantas vezes. Acha que é muito, uma carga muito pesada. Há quem diga que a carga pesada de treinamentos faz o time correr menos. Então como é que é isso? Então por que com esses outros técnicos treinando num outro ritmo, o time também fracassava? Não consigo entender. O fato é que os jogadores históricos do Flamengo, como Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e tantos outros, que ainda estão no clube, precisam resgatar a imagem positiva do Flamengo.
O Flamengo é campeão da Libertadores da Copa do Brasil e vive sendo criticado, e são críticas pertinentes, por mais atuações. Então, passa do momento dos jogadores fazerem uma autocrítica, se entregarem mais a cada jogo e terem vergonha de atuações como essas que eu citei, especialmente no jogo do Bragantino. Quanto ao Bruno Henrique, bem, primeiro eu acho o Bruno Henrique, sempre falei isso, e vou repetir aqui, independentemente do que tenha sendo dito por ele na coletiva, da maneira que a pergunta foi formulada, enfim, independentemente de qualquer outra coisa, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Sempre disse isso e repito aqui. E a sua volta é extremamente importante. Eu já tinha dado informação lá atrás de que ele voltaria em abril e que ele vinha já apresentando bons resultados em treinos de velocidade. E isso está sendo mostrado em campo, o que é algo que a gente tinha dúvida, por conta da grave lesão no joelho. Se ele conseguiria ser um jogador tão rápido, ele está mostrando que ele está recuperando, já recuperou boa parte da sua rapidez nas arrancadas, dando uma opção diferente até para os passos do Arrascaeta e tudo mais, como vimos contra o Alcas. Mas é um grande reforço do Flamengo se ele conseguir ter um bom rendimento, uma boa média de atuações, como jogou muito bem contra a equipe equatoriana. Mas o caso dele é um caso diferente, até porque o Bruno Henrique é um jogador que está voltando agora. Ele não participou desses vexames que eu citei. E na Libertadores passada, o Bruno Henrique foi líder de assistências, jogando só a fase de grupos, porque se contundiu naquele jogo do Brasileirão contra o Cuiabá no Maracanã. Então é bom explicar isso, deixar isso bem claro. O jogo do Alcas foi um jogo muito fácil. Foi um jogo muito fácil e o Flamengo em segundo lugar da chave. Agora vai esperar o sorteio para ver quem vai ser o seu adversário. Pode ser Olímpia, pode ser Fluminense, pode ser Independente Del Valle, pode ser Internacional, pode ser eventualmente o Palmeiras se for primeiro, pode ser o Boca certamente será primeiro da sua chave, Racing, enfim. Eu não vejo tanta diferença. Acho que tem times em primeiro e em segundo de suas chaves que são times perigosos. O River é segundo da sua chave, o Atlético Mineiro é segundo da sua chave, pode ser o Atlético Paranaense, que é o primeiro da sua chave, e o próprio Flamengo. Então acho que os dois potes tendem a ficar mais equilibrados do que o normal. E isso significa que ficar em segundo talvez não represente tanto, exceto pelo fato de você fazer o segundo jogo como visitante. O que também, dependendo do que você for capaz de apresentar no seu jogo de ida, pode até pesar de forma positiva. Se você conseguir uma boa vantagem no jogo de ida, você joga melhor no jogo da volta, mais à vontade, até consegue garantir a classificação. Na histórica campanha do Flamengo 2019, por exemplo, o Flamengo jogou contra o Emelec a segunda em casa, contra o Inter a segunda fora, contra o Grêmio a segunda em casa e depois a final contra o River Plate em campo neutro. Ou seja, 2 em casa e uma decidiu fora. E venceu, superou todos os seus adversários e foi o campeão daquela maneira que todos se lembram, com a valiosa participação do Bruno Henrique na jogada do gol de empate, diga-se de passagem. Esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo, no QR Code que passou aqui pela sua tela, você já viu. Você vai assistir Fato Conteúdo, você vai ter acesso a Fato Conteúdo e vai ver os gols da Copa Conmebol Libertadores, os lances também da Copa Conmebol Sul-Americana e da Série A do Campeonato Brasileiro, os melhores momentos no OneFootball. Faça o download, não vai se arrepender e não vai pagar nada por isso. Sempre destacando também aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, o meu blog no All Sport e também para o curso online de jornalismo esportivo e para o Uso 360 com os produtos do canal, camisetas, canecas e muito mais também da Live Soft Open, que na próxima semana vai acontecer no canal Arnaldo Tironi às 10 da noite, segunda-feira, tá? E claro, live nesse sábado, depois de Fortaleza e Flamengo. O jogo é às 6h30 da tarde, lá pelas 8h40 estaremos aqui. Será que o Bruno Henrique vai jogar? Qual vai ser a escalação do São Paulo? Deve voltar o Gerson, né? Deve voltar. O Gabigol começa jogando? Sim ou não? Não sabemos, né? Ayrton Lucas deve reaparecer, Fabrício Bruno. Então o time deve ser o time mais próximo daquele que é considerado hoje talvez o titular, né? Contra o bom time do Fortaleza, do Juan Pablo Vojvoda, agora o time do Marinho, né? E vamos ver qual vai ser o Flamengo. Se vai ser o modo competitivo das competições que tem mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil, ou o Flamengo meio modorrento, preguiçoso do jogo contra o Santos, ou o Flamengo vergonhoso, que foi goleado pelo Red Bull Bragantino na semana passada, 6 dias antes de fazer um placar idêntico, só que a seu favor, contra a fraca equipe do Alcas, mas cumprindo bem o seu papel nessa noite do Maracanã, como se esperava. É isso, valeu, saudações.